em reverência à leitura bíblica, não ao homem. Isaías capítulo 53, nós fizemos a leitura oficial para aqueles que chegaram depois, mas eu quero frisar aqui alguns versículos, o 2, o 4 e o 5. Livro do profeta Isaías, profeta maior, capítulo 53. Diz assim o versículo de número 2: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 e o último: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podeis assentar glorificando a Deus. Rodrigo, deixa Deus usar a sua vida. Nós estamos, para aqueles que não congregam conosco, ou para aqueles que não estiveram nos últimos 2 cultos de domingo, ao longo deste mês de julho, falando sobre um tema que nós denominamos os meses de propósitos. Todo mês ímpar, nós realizamos aqui o mês de propósito, onde nós caminhamos ao longo dos domingos debaixo de um tema específico. E o tema que Deus assentou em meu coração neste mês de julho é cura. Nós estamos falando sobre cura. E nós temos dito que cura vai além daquilo que é físico, de uma enfermidade física. Cura vai além disso. Cura, na verdade, é o restabelecimento, ou a reparação de algo. Existem coisas que nós precisamos ser curados. Existem situações em que nós precisamos ser curados. Existem circunstâncias que nós estamos vivendo ou que nós vivemos que precisamos ser curados. E este texto ele tem tudo a ver com cura. Porque nós vemos aqui o profeta messiânico falando sobre aquilo que Cristo traziria para nós pela sua vinda nesta terra, sendo aquele que iria executar o processo de salvação ou o projeto de salvação nas nossas vidas. Pois este Cristo é aquele que traz a nós essa cura. Mas ele não traz uma cura apenas de uma dor de cabeça, uma cura de um câncer, ou uma cura de um fluxo de sangue, ou de uma doença nas vistas. É mais do que isso. O que o profeta ele está dizendo e proferindo por essas palavras de maneira muito minuciosa e detalhada é acerca daquilo que Jesus ele traria de benefício à humanidade. Uma cura que ela vai além daquilo que é visível, ela também traz aquilo que é visível, como Cristo trouxe no seu ministério terreno, mas ele está falando de algo maior que precisava ser restabelecido, de algo maior que precisava ser reparado, que é justamente a inimizade que nós tínhamos com Deus, é justamente o juízo que já estava estabelecido para o ser humano pela queda de Adão no jardim do Éden. É justamente o afastamento que nós tínhamos de Deus. Agora, em Cristo Jesus, Ele vai restabelecer, e Ele vai reparar, e Ele vai curar, e Ele vai trazer novamente este contato com Deus e a humanidade, ou a humanidade e Deus. Então, se nós estamos hoje aqui,
é porque nós fomos alcançados por essa cura. Você pode glorificar a Deus por isso, porque você foi alcançado por esta cura. A cura te alcançou. Esta cura, ela já é real em nossas vidas. Não é uma promessa futura, é uma promessa cumprida em Jesus Cristo. E ele fala sobre isso de maneira detalhada. No versículo 2 diz que ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Porque esta terra seca fala sobre a origem do homem. O homem, ele vem do barro, ele vem justamente da terra. É por isso que de lá nós iremos retornar no fim do nosso ciclo e no fim da nossa vida. Mas é interessante porque aqui o que o profeta ele está dizendo é que vai vir um renovo. E este renovo ele vai trazer algo novo para esta terra que é seca. Essa terra seca, que figura muito bem o estado do ser humano sem Cristo. O estado do ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus, ele se compara a uma terra seca. Nós, quando nos afastamos de Deus, somos comparados a uma terra seca. A natureza adâmica que ainda há em nós, porque nós não a perdemos, apenas recebemos uma nova natureza, a natureza divina. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, somos morada do Altíssimo, mas ainda existe em nós essa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, que foi subindo como renovo perante esta terra seca. Você pode estar aqui hoje nessa condição. Talvez você ainda não conhece Jesus, talvez ainda você não recebeu esse renovo, mas eu quero te apresentar nesta noite o renovo para esta terra seca, e este é Jesus Cristo. Talvez você está aqui, mas naquela condição ainda, mais apegado a Adão do que a Cristo, porque muitas vezes nós nos pegamos dessa forma, mais apegados a Adão, segurando mais a mão de Adão, do que apegado a Cristo e segurando a mão de Jesus. Mas nesta noite Deus te traz aqui para você receber o renovo da parte de Deus, para você voltar a entender que Jesus é aquele que mudou o cenário desta terra seca, para trazer agora uma terra fértil, abençoada, uma terra que foi curada quando o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário. Este sangue deu vida para nós, este sangue deu vida à igreja, este sangue nos deu vida, e vida com abundância. Fomos curados. E o profeta ele diz de maneira detalhada como aconteceu isso. Ele diz verdadeiramente, verso 4, uma afirmativa: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É uma afirmativa do profeta. Essa palavra no original, tomou sobre si e carregou, ela fala apontando para uma substituição. Nós que deveríamos estar lá, mas ele estava lá nos substituindo. Ele se sacrificou para curar as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou para si. A Bíblia diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Esta culpa agora não pertence mais a você. Pare de ficar se acusando. Esta culpa não pertence mais a você, porque ele te substituiu. Ele tomou a si. Tomou sobre si, diz a Bíblia. E ele carregou as nossas cargas, as nossas dores.
Ele carregou sobre ele as nossas enfermidades. Essas enfermidades referem-se às fraquezas do nosso corpo, as fraquezas da nossa mente. No original, esta palavra enfermidade, chole, ela fala das fraquezas tanto do corpo como da mente. Quando ele fala sobre dores, Makov, fala sobre uma dor aguda. Você já teve uma dor aguda? Sabe aquela pancada que você dá na quina de um imóvel, de uma mobília da sua casa, do seu quarto, enfim, e logo cria-se um edema, rapidamente? Uma dor aguda. A crônica é persistente, aguda é aquela temporária, mas é uma dor chata, é um sofrimento físico. Ele se torna temporário sim, mas intenso. Ele incomoda. Aquela dor, ela vai trazendo tristeza para nós. Aquela dor vai trazendo para nós angústia. Mas graças a Deus, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O Espírito Santo te traz aqui para você entender isso. Essa dor não é sua mais, esta enfermidade não é mais sua. Ele tomou para si, Ele tomou sobre si esta dor aguda, aquilo que te inferniza, aquilo que te incomoda, este sofrimento intenso, essa tristeza não pertence a você. Em nome de Jesus, entregue ao Senhor, porque Ele te substituiu na cruz do Calvário. Não tem culpa mais, não tem dor mais, não tem mais enfermidade que te afaste da presença do nosso Deus. O versículo 5 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões fala sobre uma rebeldia deliberada do ser humano. Não é aquele erro que a gente pode dizer o pecado acidental, mas a gente pode falar que é um pecado que nós temos consciência que é errado e fazemos. E nós quebramos o nosso pacto. Por isso que nós estamos aqui hoje na ceia. E a ceia, ela é para isso, para nós relembrarmos o pacto que nós temos com Deus, a aliança que nós temos com Deus, apulindo, renovando, fortalecendo. E muitas vezes nós transgredimos os preceitos de Deus, a diretriz que Deus estabeleceu pela sua palavra, os desígnios estabelecidos por Deus pelas Escrituras. Mas a Bíblia diz que Ele foi ferido no nosso lugar, pelas nossas transgressões. Ele diz ainda no versículo número 5: e moído pelas nossas iniquidades. A nossa perversidade moral, que nós tínhamos, esse entortamento, a gente pode dizer, de caráter pecaminoso que nós tínhamos, caído que nós tínhamos, essa inclinação para o mal, e muitas vezes essa culpa acumulada que nós tínhamos, tudo consequência do nosso erro, do nosso pecado. A Bíblia diz que Ele foi moído por causa dessas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que era nosso agora está sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Eu quero dizer para você nesta noite: você já foi curado em nome de Jesus. Ele foi moído, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
por causa da nossa rebeldia consciente, por causa da nossa corrupção interna, por causa de tudo aquilo que havia de mal em nós, do ser humano. Ele sofreu o que sofreu por causa de nós. Eu quero dizer algo para você nesta noite: participe desta ceia com alegria no seu espírito e no seu coração, porque hoje eu posso assim dizer: você tem moral diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, e porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você, e você pode ter comunhão com o céu. Não tem culpa mais sobre você, não tem culpa mais sobre a sua mente. Aquilo que está cativo ou estava cativo na sua mente, em nome de Jesus, que esta culpa caia por terra hoje, em nome de Jesus, e você possa participar desta ceia com tranquilidade, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas culpas. Jesus tem cura para o seu corpo, Ele tem cura para a sua alma e para o seu espírito. Se você quiser inverter, não tem problema. Ele tem cura para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que restabelece. Ele é um Deus que restaura. É um Deus de novos começos, de novidade. Esse Deus é maravilhoso, e Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade. Ele está aqui para te dar uma nova chance. O mesmo profeta diz no capítulo 11, versículo 1: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jesus é o renovo para a sua alma. Ele é o renovo para a nossa alma. Ele é o renovo para nós nesta noite, por causa da sua morte e da sua ressurreição. Ele é o renovo para a nossa mente. Paulo diz aos Romanos: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem renovo para a sua mente também nesta noite. Uma mente renovada vive coisas novas. Sabe por que você está preso no passado? Sabe por que você não progride? Sabe por que as coisas não acontecem? Sabe por que não avança? É porque ainda você está preso às coisas do passado. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite dizendo: eu estou curando a sua mente, e a partir de agora, com uma mente curada, você vai poder viver coisas novas, coisas que estão além, coisas que estão adiante. Por isso Deus está dizendo: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Venha viver o novo de Deus para a sua vida. Quantos querem viver o novo de Deus? Este é o sangue do Novo Testamento. Do Novo Testamento é um novo ciclo, é um novo tempo que Deus estabeleceu para você e para a sua família. Receba o renovo na sua mente para viver coisas novas da parte de Deus. É por isso que Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Faço presente, esqueço-me passado, prossigo futuro. Se você hoje tomar uma decisão, tomar um posicionamento e receber renovação na sua mente, você vai esquecer o passado, desprender dele. Você só vai olhar para o passado pelo retrovisor, para você
não ser ingrato com aquilo que Deus fez, para você poder lembrar daquilo que fizeram por você, para você poder lembrar das coisas boas que aconteceram, mas as coisas ruins, elas também você se lembrará, não para ficar estático, mas para você usar essas coisas para não repetir os erros, para viver coisas novas, ciclos novos, novos tempos que Deus, Ele está estabelecendo a partir de hoje, dia 19 de julho, para muitos na sociedade, dia 19 de julho de 2026, vai ficar marcado como a final da Copa do Mundo de 2026, vai passar anos e anos, daqui 100 anos, eles se lembrarão, dia 19 de julho de 2026, a Espanha, foi isso? A Espanha ganhou a Copa do Mundo, se você não sabia, agora você está sabendo, mas você não, vai ser diferente, você vai se lembrar, dia 19 de julho, foi o novo tempo que Deus deu para você, foi o novo tempo que Deus deu para a sua vida, foi o novo tempo que Deus estabeleceu para a sua casa. Viva as coisas novas que Deus tem para a sua vida, viva as coisas novas ao participar desta ceia, receba novidade de vida, saia do estagnado, deste lugar que você está estático, estagnado, parado, e venha se mover pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele tem novo tempo para nossa alma, para nossa mente, mas também para nossa espiritualidade. Nós não podemos jamais perder a prioridade que nós devemos ter. Jesus disse: priorize o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos jamais inverter esta ordem. Nós estamos invertendo. Prioridade é o casamento, prioridade são os filhos, prioridade é a faculdade, a formação, prioridade é comer, prioridade é o ministério. Errado. Prioridade é comunhão com Deus. Antes da esposa, sim. Se você não tem comunhão com Deus, como que você vai amar sua esposa da maneira correta? Se você não tem comunhão com Deus, como você vai ser um ótimo profissional? Se você não tem comunhão com Deus, como você vai ser um exemplo de pai para os seus filhos? Se você não tem comunhão com Deus, como você vai ser um pastor, um obreiro na casa do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos fazer é cuidar do nosso espírito. Jesus disse para Nicodemos: é necessário você passar pelo processo da regeneração, o novo nascimento, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você. Nós precisamos ter a nossa vida espiritual curada. Alguns estão doentes espiritualmente por causa de frustrações, porque algumas pessoas possam ter, de alguma maneira, frustrado a sua espiritualidade e a sua fé. Algumas pessoas talvez estão enfermas e doentes por causa de circunstâncias passadas, por causa talvez de erros de líderes, por causa de escândalos que nós estamos vendo e ouvindo diariamente de supostos líderes e pastores. Muitas vezes nós estamos doentes porque nós perdemos o foco, perdemos a visão. Mas nesta noite Deus, Ele nos fala que Ele tem renovo para nossa espiritualidade com Ele. Muita gente já abandonou porque deslizou, porque tem um espinho na carne, porque falha diariamente e parece que não tem forças para vencer o espinho na carne. Remédio para espinho na carne, Deus falou para Paulo, é a graça dele sobre a nossa vida. Existe graça de Deus sobre a sua vida, existe graça de Deus sobre esta fraqueza. Sabe quem vai justificar você nesse pecado seu aí? É Jesus
Cristo, Ele já justificou você neste pecado. Evidentemente que você não pode ficar vivendo pecando, não pode viver na prática do pecado. João diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós não podemos viver, mas este pecado, ele não pode te condenar ao ponto de você se afastar e nunca mais pisar no Santo dos Santos. Nesta noite Deus está dizendo: deixe esse pecado na mão de Jesus, porque Ele já morreu por ele, Ele já se sacrificou por ele, Ele já verdadeiramente tomou sobre ele. Ele se fez não pecador, mas Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos hoje estar aqui recebendo este renovo da parte de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Você errou, seja renovado. Você deslizou, seja renovado. Hoje é o tempo para você recomeçar. Hoje é o tempo para você alcançar mais uma vez a misericórdia de Deus, que se renova todos os dias. A misericórdia de Deus, que Deus é riquíssimo. A misericórdia de Deus, que é o fato de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, ela nos alcança mais uma vez nesta noite. Quantos dão glória a Deus por isso? Quantos podem glorificar ao Senhor? Porque mais uma vez a graça nos alcançou. Não merecíamos, mas a graça nos alcançou, e a misericórdia nos livrou daquilo que nós merecemos. Eu acho a oração de Davi no Salmo 51, que ela é muito essencial para nós. Quando ele ora dizendo: Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E naquela oração de misericórdia, de pedido de misericórdia, naquela oração de pedindo que Deus não se ausentasse dele, ele diz: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Traz de volta a alegria da salvação. Deus está curando nesta noite aquilo que precisa ser restaurado para que você volte a ter comunhão com Ele. Não tem circunstância, não tem pessoa, não tem. Paulo diz isso. Não tem presente, não tem porvir, não tem passado. Ele diz: não tem espada, não tem perigo, não tem nudez, não tem altura, posição, mas também não tem profundidade. Amargura da alma, tristeza excessiva, aprisionamento. Não tem homem, não tem anjo, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, Ele criou uma nova natureza em nós. Ele renovou em nós esta nova natureza para renovar a nossa espiritualidade. E nesta noite você está aqui tendo a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Como ele diz àquela mulher samaritana: não é aqui, não é em Jerusalém, não, é agora a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Receba renovo nesta noite para você cear. Você vai cear chorando de novo, sentindo a presença de Deus. Você vai cear de novo usando o lenço não para limpar o suor, mas para limpar as lágrimas que serão derramadas nos seus olhos por causa da presença de Deus. E você vai cear glorificando a Deus, e não por causa do hino que vai cantar, não por causa do ministrante no momento da ceia, da eloquência dele, não, mas você vai chorar por causa desta espiritualidade sua que está sendo renovada pelo Senhor. Não será emocionalismo, será algo racional, algo físico, mas também espiritual. Você poderá sentir mais desta presença de Deus.
irmãos, Ele está nesta noite renovando a sua espiritualidade. Se coloque de pé para a gente encerrar. Ele renova, Ele traz de novo, Ele cura, Ele restabelece, Ele restaura. Porque o nosso Deus é um Deus que cura. O que é que precisa ser curado aí? O que precisa ser curado? São as emoções. Ele trabalha também nas emoções. A alma é a sede da razão, da emoção, dos sentimentos. Quando Ele trouxe o renovo para a sua alma, Ele já curou todas as suas emoções. Uma alma renovada é uma alma forte para enfrentar os dardos inflamáveis. O capacete da salvação, ele blinda toda depressão, toda ansiedade, toda enfermidade da alma. Ele blinda. Vai ter momentos que vai ter que tomar o remédio? Vai. Às vezes precisa ser restaurado também algumas proteínas da sua mente, do seu cérebro. Nós não tiramos aquilo que é racional, aquilo que é medicinal, não descartamos isso, mas também não excluímos aquilo que Deus tem poder para fazer na nossa alma e no nosso espírito. Nós não tiramos aquilo que Deus Ele pode fazer. E se Ele quiser nesta noite, Ele cura a sua depressão, Ele cura a sua ansiedade, Ele cura a sua hiperatividade também, né? Hoje em dia tem muito hiperativo. Ele cura. É isso que precisa ser curado para você estar mais na presença de Deus. Ele cura até a sua conta bancária. Você crê nisso? É isso que você precisa para estar mais perto de Deus. É que a sua conta bancária seja curada. Ele cura. Entrega na mão dele. Você crê nisso? Entrega nas mãos do Senhor, Ele vai curar. Mas isso, a sua conta bancária é o que te afasta de Deus. Ele pode curar o seu coração para você não ter mais o seu coração no dinheiro. Deixa Ele curar. Dê espaço para Ele nesta noite em nome de Jesus. Ele cura o seu cansaço, a sua fadiga. O que mais se vê hoje são pessoas cansadas, fadigadas. Não tenho tempo, pastor, para ir para a igreja. Não tenho tempo, pastor, para orar. Não tenho tempo, pastor, para ler a Bíblia. Não tenho tempo, pastor, para fazer o meu devocional. Não tenho tempo para ir na escola dominical. Não tenho tempo para ir no domingo à noite. Não deu tempo, pastor, para isso. Não deu tempo para isso, para aquilo. Mas dá tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Dá tempo para poder comer. Dá tempo para poder se vestir. Dá tempo para escovar o dente. Dá tempo para pentear o cabelo. Meus irmãos, nós precisamos receber esta cura da parte de Deus para nós sermos melhores diante do Senhor. Precisamos estar mais perto de Deus, mais próximos dos céus, para que Ele possa nos curar por completos. Quantos querem cura por completos aqui? Por completo, meus irmãos. Ele vai trazer essa cura por completo na sua vida nesta noite. Ainda de pé, abra sua Bíblia para nós lermos 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pastor Robson Peixoto estará fazendo a leitura.